Salve, nação tricolor! Vamos mergulhar de cabeça nas últimas novidades do mercado da bola, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o Bahia e seus próximos passos para a temporada de 2026. A temporada de 2025 foi intensa, e o Bahia se destacou jogando 80 partidas, mostrando a força e a resistência do elenco diante de um calendário pesado, típico do futebol brasileiro. Times como Fluminense, com 79 jogos, Flamengo com 78, Palmeiras com 76, Corinthians com 74, e outros gigantes do cenário nacional e internacional, também enfrentaram uma maratona semelhante, o que evidencia a exigência física e mental que os clubes tiveram que encarar ao longo do ano. E é exatamente nesse contexto que o Bahia planeja reforçar seu elenco para enfrentar os desafios do próximo ano, buscando jogadores que possam fazer a diferença dentro de campo e trazer ainda mais competitividade para o tricolor baiano. Um dos nomes que mais chamou a atenção recentemente foi Júnior Santos. O atacante falou sobre suas expectativas para o ano que vem e revelou que, apesar das dificuldades enfrentadas em 2025 por conta de lesões, acredita em um ano promissor. Ele deixou claro seu carinho especial pelo Bahia, e a torcida certamente já começou a imaginar como seria vê-lo vestindo a camisa tricolor. Júnior Santos teve momentos de destaque no Botafogo e mesmo enfrentando dificuldades no Atlético Mineiro, sua qualidade técnica e experiência fazem dele um reforço potencialmente importante para o Bahia. A torcida tem a chance de sonhar com esse craque no time, e as discussões sobre sua possível chegada estão acendendo debates sobre como o tricolor pode se beneficiar de jogadores que chegam com vontade de mostrar serviço e agregar valor ao grupo. Falando em chegadas, outro assunto que movimenta o mercado é a situação de Vitinho. O jogador pertence ao Dínamo de Kiev e está emprestado ao Internacional até meados de 2026. O Bahia demonstrou interesse em seu futebol, e a estratégia do clube é investir na liberação imediata do atleta, algo que, se concretizado, poderia fortalecer ainda mais o setor ofensivo. Vitinho atua mais pelas beiradas do campo, trazendo velocidade e profundidade pelo lado do ataque, características que poderiam complementar o estilo de jogo do Bahia. No entanto, essa negociação apresenta desafios, pois o Internacional ainda precisa de atacantes, e Vitinho ainda não aceitou formalmente um pré-contrato. As movimentações do Bahia indicam que o clube não tem medo de chegar pesado, oferecendo condições para garantir a presença de jogadores que possam fazer a diferença, e essa postura demonstra ambição e planejamento estratégico, mesmo diante de negociações complexas que envolvem clubes nacionais e internacionais. Enquanto isso, a chegada de Kiko Oliveira ao Bahia já é quase uma realidade concreta. O jogador, que atua de forma incisiva pelas laterais, já teria assinado com o tricolor e deve ser apresentado em breve, trazendo novas opções para o treinador montar o time de forma versátil. A negociação, acompanhada de perto por fontes internas, mostra a determinação do clube em fortalecer seu elenco com atletas que possam somar imediatamente e contribuir para o objetivo de conquistar títulos e disputar todas as competições com força máxima. Kiko Oliveira chega para oferecer consistência e criatividade nas jogadas pelas laterais, dando mais liberdade para o time explorar espaços e criar oportunidades de gol, algo fundamental em um calendário que promete ser tão exigente quanto o de 2025. Outro reforço que vem despertando atenção é Roman Gomes, lateral direito que deve reforçar o Bahia. Jovem e promissor, Roman tem sua aquisição muito bem encaminhada, com o clube argentino Estudiantes mantendo uma porcentagem de seus direitos, o que é comum em negociações desse tipo, visando uma possível valorização futura. A chegada de Roman reforça a ideia de renovação e reposição de talentos no elenco tricolor, trazendo juventude, dinamismo e capacidade de criação para o setor defensivo e ofensivo pelas laterais. Com essas contratações, o Bahia busca montar um time competitivo, equilibrado e capaz de disputar todas as frentes, aproveitando tanto a experiência de jogadores mais rodados quanto a energia de atletas jovens que ainda estão em ascensão. Além disso, o Bahia já começou a dar pistas sobre a equipe que deve iniciar o Campeonato Baiano de 2026. Treinos diários no Nevaristão e postagens nas redes sociais revelam nomes importantes que estarão no elenco, como o goleiro Jota, o defensor Cauê Furquim, Juan Pablo e Del, além do atacante Fred. Essas movimentações indicam que o clube já está trabalhando de forma estruturada, preparando o time para enfrentar os desafios do estadual e fortalecer a base para as competições nacionais.
A preparação do elenco, aliada à chegada de reforços estratégicos, mostra que o Bahia está atento a cada detalhe, garantindo que os jogadores estejam prontos física e mentalmente para encarar uma temporada cheia de compromissos. Um ponto que merece destaque é a mensagem do treinador da divisão de base do Bahia para a torcida. Ele reforçou a importância do apoio apaixonado, mas também da cobrança responsável, mostrando que o torcedor do Bahia tem um papel fundamental na construção do sucesso do clube. O contato da base com a torcida, o aprendizado dos jovens atletas sobre a exigência de um público presente e participativo, e a valorização do comprometimento dos jogadores são elementos essenciais para manter a identidade do clube e garantir que o time principal receba suporte e motivação constantes. A filosofia de exigir, apoiar e respeitar o esforço dentro de campo é uma marca do tricolor baiano, e essas orientações reforçam a ideia de que todos, desde as categorias de base até o profissional, estão alinhados com o mesmo objetivo: elevar o Bahia a um patamar competitivo e vencedor. No meio de tudo isso, o mercado da bola segue movimentado e o Bahia demonstra que está atento às oportunidades. A busca por jogadores que possam chegar de graça, mas que agreguem qualidade, experiência e potencial de crescimento, mostra que o clube pensa estrategicamente e está disposto a investir quando necessário. É um equilíbrio delicado entre valorização do elenco e planejamento financeiro, sempre visando montar um time capaz de disputar títulos e manter a competitividade em todas as competições. Cada contratação, cada negociação, cada treino diário e cada contato com a torcida fazem parte de um processo maior, que envolve planejamento, visão de longo prazo e atenção aos detalhes que fazem a diferença dentro e fora de campo. O que se observa nesse momento é que o Bahia está construindo um elenco multifacetado, combinando jogadores experientes com jovens promissores, reforçando posições estratégicas e preparando o time para um calendário desafiador. A expectativa é de um ano intenso, cheio de jogos importantes, e com a torcida desempenhando seu papel essencial de motivar, cobrar e apoiar a equipe em todas as competições. A combinação de planejamento, contratações estratégicas e engajamento da torcida é o que diferencia clubes competitivos e coloca o Bahia em posição de buscar grandes conquistas, mantendo a tradição e a força da nação tricolor. Seguindo nosso giro de notícias e reforços do Bahia, vamos falar sobre como o time está estruturando suas peças para enfrentar a temporada de 2026. O planejamento do clube envolve uma combinação de atletas experientes, jovens promissores e reforços pontuais que possam trazer soluções rápidas para o treinador. A temporada passada mostrou que o calendário brasileiro exige preparo físico, capacidade de recuperação e profundidade de elenco, e é exatamente nisso que o Bahia está focando. Além disso, o clube tem se mostrado atento a oportunidades de mercado, buscando jogadores que possam chegar com qualidade, mesmo que a custo zero, mas sem abrir mão de oferecer condições quando houver necessidade de investimento imediato. Esse equilíbrio entre prudência financeira e ambição esportiva é fundamental para manter o Bahia competitivo em todas as frentes, desde o Campeonato Baiano até as disputas nacionais e internacionais. Um ponto que merece atenção é a atuação de Júnior Santos, cujo interesse do Bahia não passa despercebido pela torcida. O atacante, que teve momentos de destaque no Botafogo e enfrentou dificuldades no Atlético Mineiro, pode ser uma peça estratégica para reforçar o setor ofensivo. Ele traz experiência, técnica apurada e capacidade de atuar em diferentes situações de jogo, características que podem se encaixar muito bem no modelo de jogo do Bahia. A torcida já começa a especular sobre sua chegada e os impactos que ele poderia ter na equipe, principalmente em momentos decisivos, e isso acende a chama do entusiasmo entre os tricolores. O clube, atento a essa possibilidade, analisa como Júnior Santos poderia contribuir, equilibrando expectativas e realidade, buscando sempre o melhor para o time dentro de campo. No caso de Vitinho, o Bahia demonstrou interesse em garantir sua contratação, mesmo que ele ainda não tenha aceitado formalmente um pré-contrato. A situação é delicada, pois o Internacional ainda conta com o jogador e precisa de atacantes para a sequência da temporada. Além disso, o Bahia avalia se a chegada do atleta realmente traria vantagens significativas ao elenco, considerando que o clube já possui opções nas laterais e que novas aquisições devem agregar valor imediato. A postura do Bahia, ao se mostrar interessado e disposto a negociar valores para a liberação, evidencia que o clube não hesita em investir quando acredita que um jogador pode fazer diferença,
mas ao mesmo tempo mantém cautela estratégica para não comprometer o equilíbrio do elenco ou o planejamento financeiro. Enquanto isso, Kiko Oliveira está prestes a se tornar oficialmente jogador do Bahia, reforçando o setor de beiradas e trazendo mais opções táticas para o treinador. A negociação já foi concretizada, e a expectativa é de que o jogador seja apresentado em breve, integrando o elenco e participando ativamente dos treinos e das primeiras competições da temporada. Kiko Oliveira possui características que podem abrir espaços, criar oportunidades de gol e dar mais profundidade ao ataque, elementos essenciais para equipes que enfrentam calendários intensos e precisam de versatilidade dentro de campo. Com a chegada desse jogador, o Bahia demonstra que não apenas observa oportunidades, mas também age com rapidez para garantir reforços que estejam alinhados com seu estilo de jogo e objetivos estratégicos. Roman Gomes, por sua vez, deve reforçar a lateral direita do Bahia, trazendo juventude, dinamismo e capacidade de criação. O jogador, ainda vinculado ao Estudiantes, terá parte de seus direitos mantidos pelo clube argentino, uma prática comum que permite futuras negociações e valorização. A chegada de Roman é estratégica, já que o Bahia busca equilibrar experiência e potencial, criando um elenco que possa enfrentar desafios físicos e táticos durante toda a temporada. O jovem atleta terá a chance de se desenvolver em um clube que valoriza o talento, mas que também exige desempenho, aprendizado constante e dedicação dentro de campo. Essa filosofia é reforçada pelo contato direto entre as categorias de base e a torcida, garantindo que o jogador compreenda a importância de representar o Bahia com comprometimento e paixão. O Campeonato Baiano de 2026 já começa a ganhar forma, e o Bahia vem sinalizando através de treinos e postagens nas redes sociais quais serão os atletas que devem iniciar a competição. Nomes como o goleiro Jota, os defensores Cauê Furquim, Juan Pablo e Del, e o atacante Fred aparecem nas primeiras indicações do clube, mostrando que a base do time já está sendo estruturada para enfrentar os desafios estaduais. Esse processo de preparação é fundamental para ajustar a equipe, testar formações, observar a adaptação de jogadores novos e criar uma identidade coletiva antes do início das competições mais exigentes do calendário nacional. A filosofia de cobrança e paixão da torcida do Bahia é outro ponto central para a construção do sucesso do time. O treinador da divisão de base reforçou que a torcida deve ser exigente, mas sempre apoiadora, compreendendo que o clube trabalha para atingir grandes objetivos e que cada jogador precisa sentir o calor da arquibancada como motivação. Essa relação entre torcida, jogadores da base e elenco profissional é vital para manter o espírito competitivo, a responsabilidade e o comprometimento de todos que vestem a camisa do tricolor. É através dessa interação que jovens talentos aprendem a lidar com pressão, expectativas e desafios, adquirindo experiência para se tornar peças importantes na equipe principal. O mercado da bola segue movimentado, e o Bahia demonstra a capacidade de agir com rapidez e estratégia. A busca por jogadores que possam agregar valor imediato, seja pela experiência ou pelo potencial, mostra um planejamento pensado para equilibrar desempenho esportivo e sustentabilidade financeira. Cada contratação, cada negociação, cada treino e cada contato com a torcida faz parte de um processo maior, que envolve visão de longo prazo, atenção aos detalhes e capacidade de adaptação a situações imprevistas. O Bahia entende que um elenco competitivo precisa ser versátil, capaz de se ajustar a diferentes adversários e estilos de jogo, e por isso trabalha constantemente para manter a equipe preparada e motivada. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol baiano parece viver momentos de incerteza e tensão. Everton Ribeiro, um dos nomes mais respeitados e admirados do Bahia, pode estar de saída do clube, segundo informações que circulam nos bastidores e que têm gerado apreensão entre torcedores e dirigentes. A notícia, embora ainda não oficial, ganhou força nas últimas horas e acendeu um verdadeiro furacão de especulações sobre os motivos e o destino do meia que conquistou tantos corações na capital baiana. Fontes próximas à diretoria do Bahia apontam que negociações estariam em andamento, e que o jogador vem sendo sondado por equipes de fora do estado, atraídas não apenas pelo seu talento, mas também pela experiência e liderança que ele traz ao meio-campo. A saída de Everton Ribeiro seria, sem dúvida,
Um golpe para o elenco, que se acostumou à sua presença constante em momentos decisivos da temporada. Entre os torcedores, o rumor provocou uma mistura de incredulidade e tristeza, com manifestações emocionadas nas redes sociais pedindo que o clube encontre maneiras de manter seu craque. A possível transferência ainda levanta questões sobre o futuro do Bahia em competições nacionais. A lacuna que a saída de um jogador de tal importância deixaria poderia alterar planos táticos e estratégias do time, obrigando a diretoria a buscar substitutos à altura e a repensar a montagem do elenco. Por outro lado, há quem acredite que a negociação possa abrir portas para novas oportunidades e revelações, estimulando a base a assumir papéis mais protagonistas. Enquanto a torcida aguarda por confirmações oficiais, o clima nos corredores do clube é de expectativa. Everton Ribeiro, conhecido por sua habilidade em driblar adversários e conduzir o jogo com inteligência, se transformou em ídolo não apenas dentro de campo, mas fora dele, graças à sua postura profissional e à identificação com a história do Bahia. Se a saída se concretizar, o clube e a cidade de Salvador perderão mais do que um jogador, perderão um símbolo de inspiração para jovens e adultos que acompanham o futebol com paixão. Até lá, resta acompanhar de perto os desdobramentos dessa negociação, que pode redefinir o futuro do meio-campo tricolor e movimentar o mercado de transferências de forma inesperada. Entre rumores, especulações e ansiedade, uma certeza persiste: o nome de Everton Ribeiro continuará ecoando nos debates futebolísticos, seja qual for o caminho que ele escolher seguir. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!